gama-câmaras, que são os equipamentos. Nós temos aqui um equipamento de gama-câmara, isso aqui é um botão de emergência, caso esse equipamento não consiga ter vontade própria e como é um aparelho eletrônico, pode ter curto, a gente nunca pode descartar a possibilidade do aparelho perder o nosso comando e fazer o que ele quer e pode imprensar o paciente. O botão de emergência ele é acionado tanto aqui como na sala de comando se o paciente estiver correndo risco. Essa partezinha aqui, ó, gente, tá? Estão vendo? Isso é um sensor de aproximação. Esse equipamento ele tem a capacidade de aproximar do paciente e se esse paciente tiver uma respiração ofegante, o aparelho se afasta para que o tórax dele não entre em contato com o equipamento. Imagine os exames de varredura. O equipamento vem varrendo, de repente o cara está lá com um pezão, o que é que o equipamento faz? Se afasta, faz a imagem do pé e baixa. Isso é um sistema inteligente para poder facilitar tanto a vida do paciente como a do profissional que está operando um equipamento de alta sensibilidade. Então, essa parte é o gantry, os dois detectores, como falei para vocês, a mesa do paciente. Essa mesa ela tem a capacidade, em alguns serviços, para 200 kg, outras 250, mas tem essa variação. Então, um paciente acima de 300 quilos, infelizmente, terá dificuldade de fazer esse exame na medicina nuclear. Então, tudo isso tem que ser avaliado na entrevista com uma anamnese perfeita. Nós temos um equipamento de aquisição, onde a gente coloca os dados dos pacientes, aquelas informações todas necessárias, tipo de exame, dose, para poder o exame, a partir do momento que você sinalizou de dar o start. Você tem essa estação de aquisição, mas você não fica aqui, você vai para a sala de comando. Ainda tem esse visor que você estando na sala de comando, você pode virar para você e a gente já conseguir ver a área do paciente, se houver qualquer obstrução, ou se o paciente esqueceu no bolso uma moeda, ou alguma coisa que possa impedir a visualização do órgão, você já pode interromper o exame e reposicionar esse paciente. Aqui, mais uma vez, nós temos aqui o equipamento. Aqui você tem que ter um vidro plumbífero, não está sendo bem visualizado, mas você tem uma estação aqui. É porque o vidro, às vezes, você não vê, mas ele é um diferencial, o vidro plumbífero, para que você não fique somente se expondo diariamente a baixas radiações, mas elas são estocásticas. Então, o que é uma radiação estocástica? O nome já está dizendo de estoque. Todo dia um pouquinho, e isso poderá sensibilizar futuramente. Então, qual o princípio básico? Primeiro, vocês entenderem que é o paciente que emite a radiação, não é o equipamento. Então, o paciente começa a emitir fótons. O que são fótons, professor? Pacotes de luzes. Essas luzes disparam, né, do corpo do paciente através da desintegração do material radioativo que está decaindo. Quando ele decai, ele emite fótons de energia. O colimador aqui funciona como uma grade antidifusora que vai filtrar a radiação que está sendo disparada para poder apenas canalizar os fótons, como está aqui dizendo, colimados. São os fótons energeticamente responsáveis pela formação da imagem, porque o paciente vai estar liberando radiação. Se você administrou na veia, todo o corpo do paciente que tem circulação vai captar e vai emitir radioatividade. Mas eu não quero ver a radioatividade do corpo todo. Eu foco em um órgão. Por isso que você, na estação de aquisição, você já tem que digitar o órgão. Existe um protocolo para o equipamento entender que ele só precisa captar a radiação daquela região.
E aí ele emite os fótons colimados para um cristal de iodeto de sódio ativado com talho. Esse cristal pega esses pulsos luminosos e já começa a definir a formação global da estrutura, como se fosse pixel e voxel. O pixel é o tamanho da janela, o voxel, o volume. Então, os pulsos luminosos começam sim a dar um formato. E aí passam todos esses pulsos luminosos para as fotos multiplicadoras. Isso tudo, gente, dentro daquele detector que eu mostrei a vocês ainda há pouco. O que são essas fotos multiplicadoras? Como se fosse um microscópio eletrônico. Eu pego esses pulsos luminosos e multiplico 1000 vezes para que ele tenha essa capacidade de resolução espacial, definindo isso em imagem diagnóstica. E aí, você tem os analisadores, tudo isso dentro do detector, como está sendo apresentado para os senhores e senhoras, e aqui um pouco da estrutura interna, que são as fotos multiplicadoras. É uma engenharia incrível. E o mais interessante é que sexta-feira que vem, o engenheiro, com licença, o engenheiro do equipamento vai lá no serviço para poder fazer ajustes. E a gente vai ter a oportunidade, eu vou ter a oportunidade de mostrar a vocês o equipamento abrindo, fechando. E a Hanna, que é a coordenadora, e ela vai estar com os senhores e senhoras na parte prática, ela é a pessoa que está liberando a capacidade da gente estar transformando tudo que está acontecendo no universo da medicina nuclear lá na clínica em material didático para que todos vocês sejam bem informados e preparados para a parte prática.